Essa é uma atividade da Associação Médica de Goiás, com a Faculdade de Medicina da UFG e a Comissão de Residência Médica do Estado de Goiás. Educação médica continuada, praticando, e a distância. Esse é um tema ligado à dotação dos meses, com conotação ligada a alguma doença, especialmente essa doença hematológica, a leucemia. Hoje, recebendo aqui a doutora Ana Carolina, que é médica, especialista em hematologia, tem atividade aqui em hospitais importantes de Goiás, Albert Einstein, Ford, o professor Fábio Pires, também médico especialista em hematologia, bem ligado ao Albert Einstein em São Paulo, e também a uma atividade importante classista aí na cidade brasileira de hematologia. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, nossa live dura em torno de 1 hora, e após essa atuação, essas lives ficam penduradas aí no YouTube e da MG para ter acessos posteriores de pessoas que desejam, de alguma forma, participar do tema. Então, Carolina, fique à vontade. O tema é seu. Muito obrigada, doutor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui representando a especialidade, hematologia, que não é tão famosa nem entre os médicos, nem entre a população geral, né? Então, agradeço muito a oportunidade aqui, doutor Valdemar. Agradeço a gentileza, doutor Fábio, de participar com a gente aqui. Excelente médico, excelente hematologista e excelente pessoa também. Agradeço. Bom, então, eu gostaria aqui de compartilhar a tela. Deixa eu entrar aqui. Faço isso. Acredito que vocês estão vendo minha tela. Ainda não, Ana. Ainda não? Peraí. Não. Agora sim, Não sei se doutora. os outros estão vendo. Mas Assim? isso mesmo. Bom, então hoje nós vamos falar sobre a campanha de conscientização sobre leucemias, dentro da campanha do Fevereiro Laranja, né? Então, para falar de leucemia, alguns conceitos iniciais que a gente precisa entender, né? Então, são 4 conceitos principais. O primeiro deles é hematopoiese. Hematopoiese é a formação do sangue, é como o sangue é gerado dentro do organismo. Isso acontece na medula óssea. A medula óssea é o tutano do osso. Ela está presente nos nossos grandes ossos, por exemplo, os ossos da bacia, os ossos do fêmur e do externo. E lá começa toda a geração das células sanguíneas. Então, começa com uma célula indiferenciada, pluripotente, significa que ela pode dar origem a diferentes tipos celulares. Isso começa desde a nossa vida fetal e acompanha a gente ao longo da vida. Essa célula vai se diferenciando em células um pouco mais especializadas e vai gerando diferentes linhagens. Então, uma linhagem vai dar origem às plaquetas, que são as células responsáveis pela hemostasia, né, pela questão da coagulação do sangue. E a célula mãe da plaqueta é o megacariócito, essa célula grande que fica lá dentro da medula óssea, a plaqueta fica circulando no sangue. A célula indiferenciada também vai dar origem às células vermelhas do sangue, os eritrócitos, que são também ácidas. E também ao mieloblasto, que é a célula mãe das células de defesa. As células de defesa do sangue são os neutrófilos, os eosinófilos, monócitos, linfócitos, mastócitos. Cada um deles tem um papel diferente na defesa. Então, por exemplo, os linfócitos participam mais ativamente da defesa contra vírus e contra células cancerígenas. Neutrófilos participam mais ativamente da defesa contra células bacterianas. Eosinófilos contra vermes, protozoários, e eles participam também das reações alérgicas. Os macrófagos participam da vigilância, eles ficam ali nos tecidos, nas barreiras mucosas, eles ficam fazendo a vigilância do organismo para não deixar nenhum invasor, também fazem a limpeza depois. Então, cada célula vai adquirindo sua função, e esse processo como um todo se chama hematopoiese. Um conceito importante
aqui na hematopoiese é a hierarquia celular. Então, cada célula vai dar origem, vem de uma célula mãe responsável por aquela função, né? Então, por exemplo, uma célula vermelha, um eritrócito, não pode se transformar no linfócito. Toda uma cadeia para a formação da célula vermelha, tem toda uma cadeia para a formação da célula branca. Isso é respeitado durante todo o processo e não tem intercâmbio. Tem uma hierarquia que é sempre seguida. Outro conceito muito importante é o conceito de autorrenovação. As células da medula óssea, as células progenitoras, as que são mais indiferenciadas, quando elas se dividem para dar origem à célula da próxima etapa, ela mantém uma cópia indiferenciada também. Forma que sempre vai ter uma célula mãe lá na medula óssea. Na hora que o organismo requisitar, um organismo fala, olha, está faltando célula vermelha, nós estamos com anemia. Então, ele requisita para a medula óssea a produção de mais células vermelhas, sempre vai ter uma célula mãe lá capaz de gerar uma célula igual a ela e uma célula que vai se especializar na formação de um novo eritrócito. Doutora, desculpa eu te interromper. Parece que o pessoal está tendo um pouco de dificuldade na visualização da compartilhação. A senhora poderia fechar e abrir novamente, por favor? Claro, só um minutinho, peraí. Tudo bem. Aqui para mim no estúdio está tudo bem, mas como o pessoal está tendo um probleminha, Sim, claro. vamos ver. Passa aqui para interromper. Compartilhar de novo. Tudo bem agora? Doutor Fábio, o senhor consegue ver? Agora está tudo bem? Aqui no estúdio. Não, Uai. engraçado, apareceu brevemente e depois ficou escuro novamente. Aparece só a foto de perfil da Ana, como se ela tivesse aquela foto do símbolo dela. E outras pessoas estão falando aqui que não estão vendo. Não tem um negócio que a gente consegue, como é que se fala? Quando você está compartilhando, que você Compartilhar de não novo. tenta fazer. Tem um jeito, acho que você não desliga a apresentação do PowerPoint e tenta recompartilhar. Eu não lembro como é que fazia isso. Que engraçado, porque pra mim aqui no estúdio apareceu normalmente, na live também pelo Facebook apareceu. Mas a gente dá um jeito. São problemas Técnicos, são problemas técnicos. técnicos do Zoom que acontecem. Isso. Acontece. Peraí, vamos tentar aqui de outra forma, para ver se dá certo. Certo, dessa forma deu certo. Vamos tentar outra forma. Qualquer coisa, doutora, me passa a apresentação que eu passo ela por aqui e nós vamos juntos, eu vou passando ela. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Tentar isso. Claro. Tentar abrir de novo. Que é. Deu certo? E agora, doutor? E aí? Eu tô vendo. Não, eu não sei também, eu não sei o que é, mas eu continuo não vendo, eu não sei as outras pessoas. Eu, por mim, não tem problema, porque eu tenho a aula, a Ana me mandou aula por fora, mas não sei as outras pessoas da plateia, se elas estão conseguindo ver ou não, se elas puderem. Deixa eu ver se eu consigo Não. encaminhar aqui pra gente. O doutor pode Vamos ver. encaminhar O pra doutor mim? Valdemir falou que não está vendo, então acho que vamos tentar talvez encaminhar, e aí a gente vê se consegue funcionar. Eu também não estou vendo. Me fala, por favor, seu e-mail, Maurício, que eu acho que vai mais fácil pelo e-mail. Vou te mandar então no WhatsApp que nós conversamos, doutora.
Veja se chegou para você. Maurício. Só um segundinho. Ainda não chegou, doutor. Só um instantinho. Agora chegou. Eu vou baixar aqui e já compartilho. Ótimo. Para de compartilhar. Acho que agora todo mundo consegue ver, certo? Agora sim. Agora deu certo. Então, começa de novo ou posso continuar de onde? Vamos para o próximo slide, né? Eu começo o conceito de hematopoiese de novo. Acho que fica legal assim. Posso Então, Perfeito. no segundo slide. segundo slide. Esse. Isso. Então, aqui, a gente estava falando sobre os conceitos importantes para a gente entender sobre leucemias, né? Então, o primeiro conceito importante é a hematopoiese, que é a formação das células do sangue, né? Então, a geração das células do sangue começa na medula óssea. A medula óssea é o tutano do osso. Ela está localizada nos grandes ossos, os ossos da bacia, fêmur, pé. E lá tem as células progenitoras, são as células indiferenciadas, capazes de gerar várias linhagens celulares. Então, a primeira célula, ela começa a se diferenciar e vai formando as diferentes linhagens. Então, vamos ali seguir na figurinha, a primeira linhagem vai dar origem às plaquetas. Então, a célula indiferenciada vai virar um megacariócito, que é uma célula grande, manda a plaqueta, e a plaqueta é a célula responsável pela trombose, pela coagulação do sangue, e essa é que vai ficar circulando no sangue. Né? A segunda linhagem, ali na figurinha, vai formar as células vermelhas do sangue. Então, são os eritrócitos, ou conhecidos como hemácias. E aí, dali para frente, vão ser formadas as células de defesa. Ali, a célula-mãe mieloblasto vai dar origem aos basófilos, aos neutrófilos, aos inófilos, os linfócitos que ficaram fora da figurinha. Cada célula vai ter a sua função principal. Então, os linfócitos, por exemplo, são muito importantes no combate aos vírus e às células cancerígenas. Os neutrófilos combatem as bactérias. Os eosinófilos, os vermes, também são envolvidos nas reações alérgicas. Os macrófagos são as células de vigilância, eles ficam ali fazendo a barreira no organismo e depois eles fazem a limpeza também. Então, cada célula vai se diferenciando, vai cair na corrente sanguínea, vai ficar lá no tecido, né? Então, esse é o primeiro conceito da hematopoiese. O segundo conceito importante é de autorrenovação. Então, a autorrenovação é a capacidade da célula da medula óssea de manter uma cópia dela mesma, de forma que a gente sempre tem uma célula indiferenciada, uma célula capaz de gerar qualquer outra célula daquela grande linhagem. Então, toda vez que ela se divide, ela faz uma cópia igual a ela e uma cópia que vai seguir na diferenciação celular. De forma que a medula óssea acompanha a gente ao longo de toda a vida, desde a vida fetal, dentro da barriga da mãe, até o final da vida, a gente continua produzindo as células do sangue, sempre com uma célulazinha indiferenciada lá na medula guardada. E por fim, o último conceito muito importante aqui, é o conceito da sinalização celular. Então, pode passar o próximo slide. Sinalização celular, ela é sobre a comunicação das células. A comunicação entre as células, ela é tão importante como a comunicação em qualquer outra esfera da vida. Então, entre as pessoas, entre as sociedades. Deu um problema na comunicação, vai dar problema grave dali para frente. Então, é muito importante que a célula consiga se comunicar perfeitamente, tanto
passar uma mensagem adequadamente quanto receber uma mensagem adequadamente. Então, por exemplo, ali se a célulazinha vermelhinha receber uma mensagem, vai passar para a célula ali alaranjada, como que isso acontece? Então, a célula vermelha, vamos supor, recebeu a informação de que está havendo uma invasão. E a célula alaranjada é uma célula de defesa. Então, o receptor na superfície da célula vermelha vai se ligar ao receptor da superfície da célula alaranjada e vai dizer para ela que está tendo uma invasão. Ela precisa desenvolver mecanismos relacionados a isso, que podem ser mecanismos de defesa, mecanismos de proliferação celular, mecanismos de diferenciação celular, ou mesmo mecanismos de morte celular. Como é que é isso? Então, uma vez que a célula vermelha se liga ali no receptor da célula alaranjada, uma série de reações intracelulares acontecem, elas vão ativar lá no DNA da célula a transcrição do DNA para a formação, por exemplo, de novas proteínas, e essas novas proteínas vão ser ou expressas na superfície da célula, vão ser novos receptores na superfície da célula, que vão comunicar que está havendo uma invasão, que vão agir contra o invasor, que vão gerar alguma coisa diferente dali para frente. Ou, vamos supor, que é uma célula que está infectada com um vírus e que não dá para salvar essa célula. Então, a célula vermelhinha vai comunicar a essa célula alaranjada que ela não pode mais sobreviver, que ela precisa entrar em morte celular. Ela precisa entrar, então, em apoptose, é o conceito. Então, ela vai ativar lá na leitura do DNA os mecanismos de morte celular. Então, uma vez que uma célula se comunica com a outra, ela vai gerar uma reação de defesa, vai gerar proteínas, imunoglobulinas, a produção dessas proteínas são importantes para a defesa do organismo. Ou ela pode gerar uma informação para que aumente o número de células para uma batalha, ou que ela precisa se diferenciar em alguma coisa mais específica, ou que ela precisa morrer. Então, a célula precisa ter a capacidade de morrer, ela precisa entender quando uma outra célula fala isso para ela. Então, próximo slide. Então, diante desses conceitos, né, de geração de célula, comunicação intercelular, capacidade de auto-renovação, a gente vai agora entender as leucemias. O que acontece na leucemia? Na leucemia, a primeira coisa que a gente consegue ver aí na figurinha é que as células doentes, elas são todas iguais. Elas são clones. Elas não têm cada uma sua função. Elas perderam essa capacidade. Elas são indiferenciadas. Elas não se especializaram na defesa de nada. Nem em nenhuma outra função. Elas se multiplicam indefinidamente. Elas perdem a capacidade de morrer. Ela não entende quando uma outra célula fala para ela: você está doente, não dá mais para continuar desse jeito. Ela continua se multiplicando. E aí ela vai invadindo o espaço das outras células, ela vai fazendo as outras células perderem a função delas, elas vão se comunicando de forma errada e gerando mensagens erradas. E aí as células do sangue acabam perdendo as suas funções, não conseguem desenvolverem o seu papel. Então, leucemias são cânceres das células do sangue. Né? Câncer é justamente isso, uma célula que perdeu a capacidade de morrer, se multiplica de forma desordenada e que não se comunica bem com as outras células. E as leucemias, elas são divididas de acordo com a sua linhagem celular. Então, se a célula leucêmica veio de uma linhagem mieloide, deveria gerar um neutrófilo, por exemplo, ela é classificada como uma leucemia mieloide. Se ela veio de uma linhagem que formaria um linfócito, é classificada então como uma leucemia linfóide, uma linfocítica. E aí ela pode ser classificada também de acordo com o tempo de evolução da doença. Pode ser uma leucemia aguda ou pode ser uma leucemia crônica. Vamos ver no próximo slide como é essa. Antes disso, vamos entender um pouquinho melhor sobre o que pode gerar, né, a leucemia. Então, diante disso que a gente falou, basicamente a leucemia é uma doença genética, né? É uma alteração que está lá dentro do DNA da célula. Então, a gente viu lá que quando uma célula se comunica com a outra, a forma daquela mensagem para passar para frente ou de ser expressa no comportamento celular, está lá no DNA. Então, quando tem uma mutação no DNA, ou no RNA, essa mensagem é passada de forma errada
dali para frente acontece o problema. Então, basicamente, cânceres são doenças genéticas. Quais são os fatores de risco do desenvolvimento da leucemia? Primeiro, fatores genéticos podem ser hereditários, podem passar de pai para filho ou não. Pode ser o primeiro caso na família. E alguns fatores de risco eles estão associados a maior incidência de mutação no DNA. Então, alguns fatores ambientais interferem na leitura do DNA e acabam gerando mutações. Por exemplo, radiação, né? Radiação solar, por exemplo, pode estar relacionada ao câncer, radiação da radioterapia, dos acidentes nucleares que a gente acompanhou aí, como Césio, como Nagasaki, etc. Essas radiações penetram a medula óssea e afetam o DNA das células, geram mutações. Químicos, por exemplo, o benzeno, que está presente nos fósseis, também ele penetra a medula óssea e gera, ele expõe a formação de mutação da célula óssea. Poluição. Qual é a leucemia mais comum? A leucemia mais comum é a leucemia mieloide aguda. É uma doença rara? É uma doença que acontece 4 casos para cada 100 mil pessoas nos Estados Unidos, que era o dado que a gente tinha, ou 3.200 casos em 2 anos no Reino Unido. Então, não é uma doença assim tão comum, mas que tem aumentado a sua prevalência assim, em geral. Pode passar? E como é que isso acontece? Assim, como que uma alteração genética culmina numa leucemia? Então, a gente tem 2 tipos, basicamente. Leucemias germinativas, aquelas que nascem a pessoa já nasce com a mutação, ela tem essa mutação em todas as células do sangue. Todas as células do indivíduo são afetadas. E lá na medula óssea, essa mutação vai se manifestar como uma leucemia. Então, por exemplo, a mutação do gene GATA1 é uma mutação que comumente gera leucemia, né, nos primeiros anos de vida, né? Mais jovem. Não, isso calma. Daí, então, a pessoa que nasceu com uma mutação do GATA1, se o organismo dela conseguir extinguir o gene, os clones da medula óssea, que tem essa mutação do GATA1, ela vai conseguir viver sem leucemia, vai ser uma pessoa normal. Se, por outro lado, o sistema imunológico desse da criança não conseguiu excluir esse clone que tem a mutação do GATA1, ela vai acabar em algum momento adquirindo novas mutações, e essas novas mutações vão fazer esse clone se reproduzir com mais facilidade, e ela vai ter uma leucemia aguda. No caso do GATA1, é uma leucemia mieloide aguda, nos primeiros anos de vida, ou fase de adulto jovem. Próximo slide. Existem também as leucemias somáticas, que a pessoa não nasceu com aquela mutação, mas ao longo da vida ela foi exposta a diferentes agravos, né, diferentes dutos celulares que geraram mutações, e aí essas mutações vão se acumulando. Então, um clone adquiriu uma mutação, por exemplo, ali na figurinha desse gene chamado DNMT3A, aquilo vai se somando, quanto mais a célula se reproduz, quanto mais a pessoa é exposta a outros agravos, novas mutações vão surgindo até que se torna um clone poderoso, capaz de reproduzir com muita rapidez e de invadir muito rápido os tecidos, isso vira uma leucemia aguda. Então, aí a gente vem, faz o tratamento, consegue eliminar a máxima quantidade de né? Se Deus quiser, tira todos. Se ficar aí não um clone, é aquela situação em que a leucemia depois volta, a gente vai tratar de novo. E isso tudo, cada vez que o clone vai se reproduzindo, ele pode adquirir mais mutações e características diferentes. Né? Então, essas são as somáticas. A pessoa não nasceu com mutação, ela foi adquirindo ao longo da vida. Pode passar? Aqui eu coloquei um exemplo de uma mutação. Como ela acontece, essa aqui é a mutação mais famosa, a primeira descrita, relacionada às leucemias. E ela gera um cromossomo chamado cromossomo Filadélfia. Como é que é isso? Então, aqui em cima, na figurinha, a gente tem o cariótipo. O cariótipo nossos cromossomos todos organizadinhos.
Nós temos, então, 22 pares de cromossomos, mais os cromossomos iguais, X. E eles são assim, ó. Então, é um par de cada um. Eles são enumerados de 1 a 22. E o seu parzinho é igualzinho a ele, né? Lá no cromossomo 9, acontece uma quebra nessa situação. E aí, ao invés de uma pontinha do cromossomo 9 se juntar a outra pontinha do cromossomo 9, lá no cromossomo 22 também teve uma quebra. E além da conclusão da multiplicação celular, as células estão se dividindo, a pontinha do cromossomo 9 se junta à pontinha do cromossomo 22. E aí se forma esse cromossomo que não existe naturalmente. É o cromossomo Filadélfia. E esse cromossomo, o que ele vai dizer para a célula é que ela tem que se multiplicar indefinidamente. Ela fica se multiplicando sem limites. Isso vai gerar alguns tipos de leucemia. Pode passar. Como que a gente suspeita das leucemias? Pode imaginar que está acontecendo essa situação. Então, pode acontecer manchas no corpo, né, relacionadas a hematoma, sangramentos embaixo da pele, né? Então, são manchas grandes, feias, cada se torna uma fadiga importante. Algumas leucemias geram hipertrofia de gengiva, a gengiva grossa, aumentada. A pessoa pode ter sintomas sistêmicos, como cansaço, febre, perda de peso. Ela fica mais vulnerável à infecção, tanto grave. Algumas leucemias podem fazer tumorações, como um tumor sólido, é raro, mas pode acontecer. E tem alterações no hemograma, né? Então, o que a gente vê no hemograma? Que esse hemograma ilustra uma leucemia mieloide aguda, a gente vê ali que tem anemia, que tem plaqueta baixa, e o que principalmente a gente tem que ficar atento é o surgimento de células imaturas. Ali embaixo tem células chamadas blastos. Blasto na hematopoiese normal, não falei que tinha blasto em nenhum momento. Blasto é uma célula muito imatura, significa que alguma coisa errada está acontecendo. Então, apareceu blasto, precisa passar com o hematologista. Pode passar. Próximo. E a leucemia crônica? A leucemia crônica já não tem tanta clínica. É uma alteração que geralmente a gente percebe no hemograma e o paciente fica meses, anos sem ter nenhum sintoma. Às vezes até nem trata no começo, porque não tem manifestação clínica daquilo. O que a gente vai ver, por exemplo, no primeiro hemograma lá em cima, esse é um hemograma de uma leucemia linfocítica crônica. Normal de linfócitos, até por volta de 3.000 linfócitos. Esse paciente está com 11.000 linfócitos. Então, é realmente bastante linfócito. Acima de 5.000, a gente sempre tem que pensar de forma sustentável, né? 5.000 apareceu em vários hemogramas mais do que 5.000 linfócitos, a gente precisa pensar em LLC. É comum se associar anemia e plaqueta baixa também nessa situação. E o segundo ali é um exemplo de leucemia mieloide crônica. Então, o normal de leucócitos é até 10.000 leucócitos. Esse paciente tem 44.000 leucócitos. É bastante mesmo. E esse também alterou as plaquetas. Ele também está com plaquetas bastante aumentadas. E as hemácias também podem sofrer alteração nessa situação. Então, esse é um hemograma que também precisa passar com o hematologista. Tá? Como é que é feito o diagnóstico das leucemias? A leucemia ela é diagnosticada pelo hematologista através do exame da medula óssea. Então, vai lá, dano do osso, em geral a gente faz o exame do osso do quadril, a gente entra lá, faz uma punção com uma agulha, puxa um pouquinho do cutano do osso e vai para a análise. E ali a gente vai analisar a forma das células, através do exame chamado mielograma. A gente vai analisar os receptores na superfície da célula, através do exame chamado imunofenotipagem. E a gente vai analisar a genética das células, através do exame chamado cariótipo, exame FISH e o exame por NGS. E, além disso, a gente faz uma biópsia também da medula óssea. Aí uma agulha um pouquinho mais grossa, tira um pedacinho do osso para poder ver se tem alguma coisa ali acontecendo. Pode passar? E o tratamento das leucemias? Como é que... Como eu disse, algumas leucemias crônicas a gente não trata logo ao diagnóstico, a gente espera ter manifestação clínica, ter repercussão ruim para aquele organismo, então algumas ficam em vigilância por muito tempo. A gente ainda usa bastante quimioterapia para tratamento
terapias. A gente associa hoje em dia a imunoterapia, que é um tipo de terapia-alvo, né? Então, uma célula que tenha uma mutação para a qual a gente já tem uma medicação direcionada para aquela mutação, a gente adiciona ao tratamento. Também a gente faz bastante ainda transplante de medula óssea para o tratamento principalmente as e o que tem de mais recente é o surgimento da terapia celular. Mais difundido são as CAR T-cells, que são manipulações das células do próprio organismo, manipulações genéticas, para que ele saiba reconhecer as células doentes e combater de forma adequada aquelas células. Então, tem terapia celular para alguns tipos de leucemia, tem sido usado com sucesso em situações. Tá? Quais são os efeitos colaterais do tratamento? Então, o tratamento é um tratamento geralmente agressivo, né, que tem alguns efeitos colaterais, mais conhecidos são náuseas e vômitos, dores também, pode ter dor de cabeça, dor de estômago, dor ósseas. É um tratamento que acaba gerando predisposição à infecção, porque a imunidade baixa, a gente destrói as células doentes, mas também destrói as células de defesa do organismo do tratamento, então fica mais suscetível à infecção. A mesma coisa acontece com as células vermelhas, então pode ter anemia. E também com as plaquetas, pode ter sangramento. Muito comum se associar efeitos da ordem de saúde mental, então depressão, tratamento. E alguns outros também efeitos colaterais podem acontecer. Alteração das unhas, pode cair o cabelo, entre outros. Algumas coisas importantes para a gente saber quando o paciente está tratando de leucemia. Então, uma vez que tem um diagnóstico de leucemia, algumas coisas são emergências. Sentiu aquilo, precisa procurar o médico imediatamente, não pode ficar esperando. Então, a primeira delas é febre. Paciente com leucemia e febre é sempre um sinal de emergência, precisa ir para o pronto-socorro, precisa fazer contato com o médico paciente. Falta de ar também é um sintoma para ficar atento. Alterações de consciência, sonolência, confusão mental. Existe uma condição chamada síndrome de Lise tumoral, que acontece uma deteriorização clínica do paciente. O paciente se sente muito mal, tem muitos sintomas e está associada à falência renal aguda. Essa é uma situação que sempre o médico que recebe um paciente com emergência, que tem o diagnóstico de está atento. Acontece quando as células de defesa, células doentes se rompem muitas de uma vez. E aí gera muita toxina. Sangramento também é sempre uma emergência, leucemia, trombose. Uma situação chamada hiperviscosidade sanguínea, geralmente no paciente que ainda não tem diagnóstico, tem muitas células doentes circulantes, o sangue fica grosso. Isso de circular gera uma série de prognóstico. Não é uma doença fácil, né? Assim, no começo, realmente a gente perdia a maioria dos pacientes, cada vez a gente tem melhorado o tratamento, tem dado mais sobrevida, tem dado mais vida livre de doença para as pessoas. No caso das leucemias crônicas, o prognóstico é bom, tanto que a gente não entrava no começo. Das leucemias agudas, muita coisa tem mudado, então, leucemias que até pouco tempo tinham 100% de mortalidade em poucas semanas. Hoje a gente já consegue cura em mais de 90% dos casos, por exemplo, na leucemia promielossímica aguda. Então, tem melhorado bastante o prognóstico com os novos tratamentos. Bastante coisa boa. Tá? Bom, então, eu queria trazer para vocês hoje. Estamos abertos a perguntas e discussões, as colocações do Dr. Fábio. Obrigado, Ana. Está me ouvindo bem? Sim. Obrigado. Você fez uma excelente apresentação, uma ótima visão geral dessas doenças. E eu estava aqui, quando você estava falando, eu estava pensando o quanto que o tratamento e o diagnóstico das leucemias evoluiu nesses últimos 20 anos. Eu lembro que em 2003 eu fui fazer um estágio nos Estados Unidos e, mesmo estando num hospital de referência lá em 2003,
Basicamente, o tratamento das leucemias era quimioterapia para LMA, LLA. Tinha começado a surgir os inibidores de quinase para leucemia mieloide crônica, né, o imatinib, que eles estavam testando. E leucemia linfóide crônica também era basicamente quimioterapia. Lá eles estão começando a utilizar, fazer imunoterapia com anticorpo monoclonal. E agora, isso foi 2003, né, tem mais ou menos 20 anos. A coisa mudou muito, assim, a gente tem, não apenas eu digo na classificação, no tratamento, mas também na maneira da gente classificar e da gente avaliar o prognóstico, isso que você estava mencionando no seu último slide, seu penúltimo slide, que a avaliação prognóstica vai mudando com o tempo. Ela é uma doença que, hoje em dia, a gente consegue classificar ela de uma maneira diferenciada, fazendo uso de diversos exames genéticos, que a gente consegue entender melhor como que essas leucemias surgem. A gente sabe mais sobre o que causa a doença. Eu gostei muito dessa sua divisão entre as leucemias que têm uma predisposição germinativa e as leucemias que são somáticas, que acaba sendo a maioria delas. E para tratamento a gente tem muito mais ferramentas do que a gente tinha no passado. Então, hoje em dia, não apenas quimioterapia, que a gente continua utilizando, mas também a gente tem imunoterapia, terapia-alvo, inibindo enzimas, inibindo moléculas de apoptose, o transplante de medula óssea, ele é um procedimento muito mais seguro do que era no passado. Então, a gente consegue indicar ele com mais facilidade. Então, tem feito muito mais transplante do que se fazia antes. A terapia celular com carticel, você mencionou brevemente, é uma coisa que possibilita a gente, muitas vezes, conseguir tratar e curar casos de leucemia que, no passado, seriam impensáveis a gente ficar curado. Só que uma coisa que me preocupa muito é que todos esses avanços, e isso é uma realidade, isso é um fator importante no nosso país, todos esses avanços, eles estão ficando cada vez mais restritos a uma parcela pequena da nossa população, porque eles são tudo muito caro, os exames genéticos são caros, os tratamentos das drogas novas são caras, carticel, não vou nem falar, você sabe quanto é que custa. E no nosso país, que 80% da população não tem acesso a um plano de saúde, não tem acesso à medicina privada, está só no sistema público de saúde, isso acaba sendo um problema muito grave, assim, porque, embora a gente tenha mudado muito e avançado muito nos últimos 20 anos no tratamento das leucemias, para uma parcela da população é quase como se a gente não tivesse feito muita coisa, estivéssemos ainda atrasados lá atrás. E é algo que eu não sei, eu particularmente não sei como que a gente, como sociedade no Brasil, vai conseguir resolver, mas é algo que me preocupa e é algo que eu acho que nós, hematologistas, deveriam buscar estudar alguma forma de tentar deixar mais acessível não só o tratamento, mas também o diagnóstico, o prognóstico dos pacientes com leucemia mieloide aguda, que é algo com leucemia aguda, com leucemia de modo geral, que é algo que é cada vez mais, ficando cada vez mais difícil e mais caro, e o tratamento do SUS hoje, ele é muito distinto do que o tratamento que a gente faz no hospital privado, como que eu faço no Einstein, no ABP, ou você faz aí quando você atende um paciente no privado, versus o que você faz na prática clínica. Você está no hospital público. Isso é algo que realmente cada vez preocupa mais. Uma colocação muito importante, Dr. Fábio. É realmente um sofrimento. E a gente vive num cenário que eu lembro que eu fiz uma aula uma vez de leucemia linfóide aguda, e aí eu comparei o que era publicado quando eu estava na residência de hematologia, que foi em 2005, 2006, como o que era publicado, estava sendo publicado no momento que eu estava dando aula. Eu estava dando aula em 2018, 2019, e
E eu fui pegar os artigos principais que tinham sido publicados naquela época, em 2005, e artigos principais publicados em 2019. E o que era publicado em 2005, 2006, quando eu estava na residência, era basicamente o que eu conseguia fazer na minha residência, que eu fiz no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, que era um hospital público. Eram novos protocolos de quimioterapia, diferentes maneiras. Não tinha como indicar as coisas. Isso, protocolos super antigos. Agora, eu sinto que eu olhava o que estava sendo publicado em 2018 e 2019, era o uso de inibidores de tirosina quinase de terceira geração, que na época a gente nem tinha aprovado no Brasil para tratar LA. Como tratar uma LA que recidivou depois de um CAR-T-cell, que era uma coisa que a gente nem tinha na época no Brasil ainda. E já estavam discutindo como tratar a doença voltada depois do CAR-T-cell. A gente não conseguia nem tratar com o CAR-T-cell. Então, eu penso que eu tenho que houve uma aceleração muito grande e nesses últimos 20 anos, e acho que vai continuar tendo isso cada vez mais nos próximos 20, mas a gente, como comunidade científica e médica, a gente precisa pensar em como trazer isso de uma maneira maior para a população mais ampla, e não ficar apenas restrito àquela fração pequena da população que consegue ter acesso a um plano de saúde. Mas, de modo geral, assim, nos Estados Unidos também, né, Dr. Fábio? A gente vê no Congresso americano sempre tem uma mesa de discussão sobre o preço das terapias atualmente, como baratear esse custo. Que está ficando cada vez mais caro e que lá eles têm também problemas de diferentes, uma fração da população, lá ao contrário, lá 20% da população não tem plano de saúde, ao contrário daqui, que só 20% tem. Mas mesmo assim está ficando cada vez mais caro o tratamento lá, com as formas de medicações, os diferentes moléculas e eles estão, muitas vezes o paciente ele até tem um plano, mas para ele ter acesso ao medicamento, ele precisa ter acesso ao que eles falam de copagamento, que é copay, que o paciente tem que pagar uma parte do medicamento. E aí, só que o medicamento custa $40 mil por ano, o cara tem que pagar uma grana violenta por ano, e aí muita gente não consegue realmente pagar. Então, isso é um problema generalizado em vários lugares. No nosso país é assim, ainda mais pela ausência de cobertura de plano de saúde. Uma fração muito grande da população. E essas doenças, como você bem falou, são doenças muito complexas e graves. Você vê que o processo todo de diagnosticar, avaliar, tratar o paciente com leucemia, ele envolve algo que você tem que fazer num hospital que tenha uma expertise adequada, com experiência, acesso a bons exames, a bons médicos. Isso tudo acaba tornando o tratamento de uma leucemia algo que não pode ser feito em qualquer lugar. Tem que ser feito num centro que tenha bastante acesso a uma medicina de ponta, o que torna também mais caro. Eu acho que a gente tem uma pergunta, talvez se alguém está com a mão levantada. Eu não consigo ver o nome da pessoa, está com o iPhone 3. Sou eu, Carolina. Tudo bom, Carolina? Tudo bem. Na verdade, quero dar parabéns para vocês, hematologistas. Eu, há 1 ano e meio, tenho bastante contato. A minha mãe está fazendo um tratamento de leucemia mieloide aguda. E aí ela já até passou por um transplante e não foi bem sucedido, vai passar agora novamente daqui a uns dias. Mas assim, é a cara de um hematologista, fazer uma live domingo de manhã, vocês pensam nas 24 horas, é uma coisa impressionante. Parabéns pela dedicação, na verdade. Bom, eu sou enfermeira, trabalho numa atenção primária, né, nesse famoso posto de saúde. Sim. E qual seria meu questionamento, a minha dúvida, porque na leucemia crônica que vocês comentaram, as plaquetas podem ser aumentadas, porque geralmente a gente vê na mieloide a plaqueta diminuindo e é diferente você ver ela aumentada. Então, quando eu chego com um paciente com essa plaqueta aumentada, acima, por exemplo, 50, 100 mil acima do normal, eu pediria novamente
um exame e compararia? Pediria de outro laboratório para talvez mudar o parâmetro? Qual seria uma atitude que eu teria nesse caso? Diz em relação a uma plaqueta elevada, é isso? Exato. Não, uma plaqueta elevada pode ser um sinal de uma forma de leucemia crônica. As leucemias crônicas, elas podem às vezes se manifestar dessa forma. Mas é importante a gente falar que a plaqueta pode ficar elevada por inúmeras causas. Então, ela pode ficar elevada por a falta de ferro que o paciente possa ter, ela pode ficar elevada na presença de um processo inflamatório, a pessoa já fez uma cirurgia de baço, não tem mais o baço, a plaqueta dela fica elevada. E se a gente pensar num contexto de atenção primária, essas outras causas que eu falei, elas são mais prováveis, felizmente, né, do que ser um paciente que tem uma leucemia crônica, que acaba sendo, na verdade, um diagnóstico de exclusão aí. Eu acho que seria importante fazer uma avaliação dessas coisas mais comuns, e aí se você descartou tudo e mostrou que não tem falta de ferro, não fez cirurgia no baço, não está tendo nenhuma doença inflamatória, aí geralmente a gente começa a pensar nessas possibilidades, e aí precisaria talvez encaminhar para um hematologista para fazer uma avaliação, um diagnóstico, que aí tem que falar de exames, fazer exame de medula, exame genético, mutações. Essas doenças, elas têm muitas formas de apresentação, então às vezes a gente confunde um pouco, assim. Sim, eu acho que sim, a aguda eu acho que até é mais simples, vamos dizer, né? A crônica, ela tem mais complexidade, assim, para a descoberta em si. Leucócitos também, acima de 5.000, já pode ficar atento. Linfócitos. Lá dentro dos leucócitos, tem os linfócitos, tem os neutrófilos, os eosinófilos. A cada um deles tem um valor de referência, né? E daí a LLC, que é a leucemia linfocítica crônica, que é a leucemia crônica mais comum. A gente sempre tem que pensar nela quando tem linfócitos acima de 5.000 de forma sustentada, né? Então, Sustentada, né? tem uma infecção, uma virose, ela pode ter mais 5.000 linfócitos e tudo bem se aquilo desaparecer nas próximas semanas. Isso. Aí não é legal, aí precisa ser. Entendi. Tá bom, muito obrigada, parabéns ao trabalho de Obrigada vocês. pela participação. Obrigado a você pela pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta, comentário, quer falar mais alguma coisa? Ficou todo mundo cansado com o domingo de manhã? Preparando para o almoço. Preparando para o almoço, né? Eu tenho uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta aqui direto do estúdio. Nos tratamentos hoje no Brasil, o que se é mais recomendado e o que é menos recomendado para a população em geral? O que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer para melhorar, para a gente ter um resultado positivo? Do tratamento da leucemia. Isso. Tem várias coisas assim que a gente pode falar. Acho que assim, o tratamento, uma leucemia é muito variado, né? Depende muito do tipo da doença que você tem, como a doutora Ana mencionou bem. E acho que, de maneira geral, para dar recomendações gerais, assim, eu falaria, número 1, é importante você estar sempre sendo acompanhado por um bom profissional de saúde, qualificado para diagnosticar e acompanhar essas doenças, porque são doenças, são formas de câncer complexas e que precisam ter alguém que entende realmente como manejar isso. Acho que é meio chavão que eu vou falar agora, mas você ter um bom estado de saúde, ser uma pessoa saudável, praticar atividade física e uma boa alimentação, cuidar bem da sua saúde, isso aí não vai te impedir de desenvolver leucemia, infelizmente. Porque muitas das leucemias elas surgem independente da gente ter uma saúde perfeita versus ser uma pessoa com hábitos de vida ruins, vamos dizer assim. Mas, se você é uma pessoa mais
fit, mais saudável, se porventura você desenvolver essa doença, se porventura, especialmente se for uma das formas mais graves dessa doença, que necessita quimioterapia, pensar no transplante de medula óssea, se você for uma pessoa mais saudável, mais fit, isso vai permitir que você passe por esse procedimento, por essa etapa, de uma maneira melhor. Não é? Aqui, a gente sempre se preocupa como hematologista, assim, esse paciente ele é um paciente tolera um tratamento intensivo ou é um paciente mais frágil que não tolera um tratamento intensivo. Isso meio que norteia em todas as cirurgias como é que a gente vai abordar, pessoal. Aqui eu vou pegar mais pesado, aqui eu vou ter que fazer alguma coisa bem leve, porque senão a pessoa não aguenta. Exatamente. Então, isso tudo é muito importante, assim. Agora, a gente sabe já que, infelizmente, tirando algumas coisas mais comuns, como a doutora Ana mencionou muito bem, como exposição à radiação, exposição a algumas quimioterapias, etc., ou uma predisposição inata para desenvolver essas doenças, que felizmente não é comum, a maioria das vezes essas doenças a gente sabe hoje que elas surgem meio que por um processo do acaso. Assim. A gente envelhece e a gente está sujeito, o nosso DNA, com o envelhecimento, a ficar doente. Então, para muitas pessoas que desenvolvem isso, não é porque elas deixaram de fazer alguma coisa ou fizeram alguma coisa errada, é porque aconteceu realmente. Infelizmente, é parte do nosso do existir, a gente está sujeito não só a desenvolver leucemia, mas como todos os outros tipos de câncer. E a melhor coisa que a gente pode fazer é procurar ter bons hábitos de vida, aproveitar a nossa vida ao máximo, para quando, se porventura alguma coisa, a vida nos jogar essa bola curva, a gente se vê diante de um processo desses, a gente possa lidar isso da melhor forma possível. Exatamente. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar para falar, eu falei, mas acho que seria por aí. O que você acha? Acho que é exatamente isso. Eu queria falar alguma coisa. Meu nome é César Mariano, sou hematologista. César, tudo bom? Tudo bem, Fábio? Obrigada pela participação. Já sou um dos hematologistas mais antigos da cidade, né? Então, a idade vai chegando, a gente vai vendo, com o passar do tempo, o desenvolvimento que teve no tratamento, no diagnóstico, né, das leucemias. Chamando a atenção aqui para as leucemias infantis, que não foi o abordado hoje, e é o tipo de câncer mais frequente das crianças e adolescentes. Representam em torno de 40%, 50% dos cânceres nessa faixa etária. E lá atrás, quando eu comecei, as crianças com leucemia, elas eram deixadas no cantinho da enfermaria, porque ninguém queria passar lá, porque sabiam que o desfecho era muito ruim. E hoje a gente tem aí nessa faixa etária 80% ou mais de cura dessa doença. Então, só chamando atenção para essa faixa etária, onde as leucemias são extremamente importantes. Queria parabenizar a Ana, né, que é essa brilhante hematologista, e tem informação aí com vocês, Fábio. Eu sei que você tem uma ascensão sobre ela. Agradecer esse presente que você nos deu aqui do Estado de Goiás, né? Essa brilhante hematologista. Parabéns, Ana, sua apresentação foi excelente. Queria parabenizar também aí a Associação Médica, o Dr. Valdemar, porque é a primeira vez que eu estou vendo chamar a atenção numa live, e no domingo, né? Um tema tão importante como as leucemias. Fico muito feliz da Associação Médica tornar isso possível, chamando a atenção, então, para um tema tão complexo, tão difícil e desafiador na vida de qualquer hematologista, né? E das pessoas em geral. E agradecer a Ana pelo presente. Oi. Tá dando
Tá dando interferência. Já foi agora. Trazer para nós, nem que for em videoconferência, o brilhantismo do Dr. Fábio, né? Então, que a gente espera que ele nos possa agraciar com a sua presença em Goiânia mais vezes, não só em live, mas presencialmente, para a gente poder. Nós vamos ter bom de La Norte, aqui em Goiânia. Pois é. É. Abraçá-lo pessoalmente, né? Então, Com certeza. agradecer vocês aí pela brilhante exposição, viu? Fábio, mais uma vez, muito obrigado por você estar aí nos abrilhantando nessa palestra aí sobre leucemia. Obrigado, César. Viu? Obrigado pelo convite, e a todos. Obrigado, doutor Valdemar e doutora Ana, pelo convite. Eu muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje e espero, em breve, poder estar presente aí no estado de Goiás para vê-los pessoalmente, que é sempre melhor do que a gente conversar online, né? Acho que é uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos, é que encontrar pessoalmente. É melhor do que online. Com ansiedade. É isso aí. Obrigado. E parabéns, Ana, pela sua palestra, foi excelente, viu? Muito obrigada, eu fico muito honrada pelas palavras, não consigo nem expressar a gratidão. Muito obrigada aos dois. Aos três, né? Estou Valdemar também pela oportunidade. Até mais para vocês aí. Obrigado, César. E acho que alguém tem mais algum comentário? Acho que o tempo também já está chegando. O tempo está chegando ao fim, né? Já são 11h28, né? Acho que vamos encerrar, então. Fiquem à vontade, doutores. Se quiserem encerrar, só deem seus agradecimentos finais e a gente se encerra por hoje. Perfeito. Bom, muito obrigada, Dr. Fábio, pela gentileza, pela disponibilidade, por toda a ajuda sempre, né? Agradeço ao Dr. Valdemar mais uma vez pela oportunidade de estar aqui representando, pelo convite, fiquei muito honrada. E agradeço a todos os presentes, toda a audiência e as pessoas que vão assistir depois também pelo YouTube ou pelo Facebook. Acho que é um tema muito importante, que tem muito a evoluir positivamente nos próximos anos e acho que é bom a gente desmistificar um pouco essa ideia tão ruim que se tem sobre as leucemias, né? Então, agradeço a todos. Obrigado, agradeço a doutora Ana, doutor Valdemar pelo convite, doutor César pelas palavras bonitas agora no final, e é sempre um prazer poder falar dessa doença, que é algo que me desafia diariamente no tratamento dos pacientes, e no que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição. Muito obrigado a todos e um bom final de domingo para todo mundo.